Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá a ocasião de refletirmos sobre o sofrimento, já que, de alguma maneira, tanto a primeira leitura como o Evangelho tocam neste ponto. A primeira leitura é retirada do livro de Jó. Jó é uma tentativa de resposta do Antigo Testamento para o sofrimento, porque como não existia ainda a perspectiva da ressurreição, como não existia ainda a fé na ressurreição, o sofrimento do justo era sempre uma grande interrogação. Por que os bons sofrem? Porque esses que buscam a Deus, eles passam pelo sofrimento? Porque compreender que os maus sofressem era tranquilo para um judeu, mas ver um mau, uma pessoa má prosperando e uma pessoa boa sofrendo, era um questionamento para o qual o judeu de então não tinha uma resposta. Ele não sabia como dar uma resposta a esse questionamento. Então, o livro de Jó, ele é escrito com essa finalidade, para apresentar o problema e tentar dar uma resposta. Então, quando nós ouvimos aqui
a primeira leitura que já começa no capítulo 7, para que nós bem compreendamos, temos que retornar um pouquinho para os capítulos anteriores, para que possamos compreender. Então, quem era Jó? Jó era um homem fiel a Deus, temente a Deus. Diz aqui já no capítulo 1 que ele era um homem que temia a Deus e era agradável ao Senhor. Só que, vou aqui resumir a história, vários sofrimentos recaem sobre ele. Jó era rico, perde todos os seus bens. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Todos os seus filhos morrem. E Jó é acometido por uma lepra que diz que ele se coçava com um caco de telha. Sua pele toda rachada, purulenta, apodrecida. E vem então uns amigos de Jó para visitá-lo e para dizer: olha, você está sofrendo porque algum pecado você cometeu. E Jó, diante de Deus, ele diz que ele não tem do que se acusar. Isto é, ele pensa e diz: o que foi de errado que eu fiz? E nada lhe vem à memória, nada lhe acusa a consciência. E ele não tem como dar uma resposta para aquela situação. Então, diz que Jó, tomado pelo sofrimento, ele chega mesmo até a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Maldito o dia que eu nasci, e maldito aquele que anunciou ao meu pai: nasceu-te um filho. Isto é, tão grande era o seu sofrimento. Pois bem, é nesse contexto que nós precisamos ouvir a primeira leitura de hoje, que diz assim, em que Jó, então, cansado, com a sua pele apodrecida, com seus filhos mortos, na pobreza, porque havia perdido todos os seus bens, e além disso, com os seus amigos e a sua esposa, que de alguma maneira o condenam. A sua esposa que diz: cadê a tua fé? De que vale a tua fé? Olha quanto sofrimento. E os seus amigos que dizem: você cometeu algum pecado, você fez alguma coisa errada, por isso que você está sofrendo. Então você pode aqui, meus santos, vocês podem imaginar o sofrimento deste homem. E diz então que ele, nesse momento de dor, começa a primeira leitura de hoje. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Seus dias são como os dias de um mercenário. Ele se deita e já pensa: quando é que o dia vai amanhecer? O dia amanhece e ele pensa: quando é que chegará a noite? E à noite ele é atormentado pelos seus medos. Imagine aqui esse contexto de dor, esse contexto de angústia. Então, para que nós compreendamos bem, temos que entrar nesse contexto. Ele está profundamente sofrido e ele não vê resposta alguma para o seu sofrimento. Diz aqui no versículo 24, Jó, capítulo 6, versículo 24: ensinai-me, Senhor, e eu me calarei, mostrai-me em que falhei. Isto é, ensina-me, Senhor, o sentido deste meu sofrimento, porque eu não compreendo coisa alguma. No capítulo 7, no versículo 20, primeiro eu citei Jó, capítulo 6, versículo 24, agora Jó, capítulo 7, versículo 20. Se pequei, que mal fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomas por alvo? Eu me tornei pesado a ti. Então vocês percebem aqui nas frases de Jó, esse seu sofrimento para o qual ele não encontra uma resposta imediata. No catecismo, no número 1500, quem tiver depois a oportunidade de pegar o catecismo em casa, o catecismo ele faz uma reflexão sobre o sofrimento.
E aqui, meus santos, quando nós lançamos o olhar sobre o sofrimento de Jó, nós precisamos também, de alguma maneira, lançar o olhar sobre o nosso sofrimento, porque muitos perdem a fé diante do sofrimento, diante da dor, diante das tribulações. Por isso que no início da missa eu convidava vocês a rezar comigo por aqueles que sofrem, por aqueles que estão passando por tribulação, para que eles sejam auxiliados pela graça. Pois diz então aqui o catecismo no número 1500, a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, no sofrimento, o homem experimenta a sua impotência, seus limites e sua finitude. E todo sofrimento, toda doença faz entrever a morte. E todo sofrimento é um chamado para que ele perceba que esta vida aqui, nesta vida aqui, nós não temos felicidade perfeita. Então, quando a doença bate à nossa porta, nós experimentamos o quê? A finitude da vida. A vida passa. Quando a tribulação nos visita, nós experimentamos de uma maneira real o quê? Que essa vida não é perfeita para nós. Ela não nos completa. E continua o catecismo. A enfermidade, o sofrimento, pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e às vezes ao desespero e à revolta para com Deus. Isto é, você não vê nada além do sofrimento, você não vê nada além do que as suas dores, e você se sente abandonado por Deus, cai no desespero e perde a fé. Mas também, diz o catecismo, também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial. Quando o sofrimento nos visita, se nós tivermos a sabedoria, nós iremos aprender o que é essencial. Essencial é a vida biológica? Não, porque a vida biológica passa. Essencial são os prazeres? Não, porque o cristão, ele busca a felicidade eterna, não a felicidade passageira, porque aquilo que de bom possamos experimentar neste mundo passa, mas existe uma felicidade que nós buscamos e pela qual batalhamos, labutamos, nos empenhamos. Pois bem, no sofrimento então, a pessoa pode se tornar mais madura na fé, vai ajudá-la a discernir o que é essencial na sua vida, e não raro, o sofrimento provoca uma busca de Deus e um retorno a Ele. Então são essas duas realidades que aqui agora no número 1501, o sofrimento pode me fazer cair no desespero, e o sofrimento pode fazer com que eu busque mais a Deus e busque o essencial. Pois bem, é nesse contexto que o Evangelho de hoje apresenta Jesus. A liturgia já apresentou Jó no seu sofrimento, que no final ele vai se voltar para Deus. Mas vocês viram aqui que no início ele se deixa levar, né, por um início de desespero, quando ele chega a maldizer a blasfemar, maldizendo o dia do seu nascimento. E é nesse contexto então, de várias pessoas possessas, doentes, que Jesus é colocado no Evangelho de hoje. Diz aqui que Jesus, Marcos, capítulo 1, versículo 29, que naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga. Lembra do Evangelho passado? Que Jesus estava pregando na sinagoga e as pessoas ouviam e diziam: nossa, ele prega como quem tem autoridade.
Então Jesus saiu, o evangelho de hoje é uma continuação imediata do evangelho do domingo passado. Então Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Ali ele encontrou a sogra de Simão, que estava tomada por uma febre de cama. E diz que Jesus lhe estende a mão, a sustenta com a sua mão, levanta-a, sustentando-a com a sua mão, livrando-a da febre, e ela começa a servi-los. Depois diz que à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa e Jesus curou muitas pessoas. Interessante aqui, diz que todos os doentes foram levados e Jesus curou muitos, não a todos. Mas padre, por que Jesus curou muitos e não a todos? Porque nem todos devem ser curados. Porque, meus santos, existem dores, cruzes, sofrimentos, doenças que passam pela nossa vida e fazem parte da nossa história. Eu sei que é difícil falar, porque quando a dor nos visita, quando o sofrimento bate à porta da nossa vida, isso de alguma maneira nos angustia. Mas se nós cremos, e nós cremos, precisamos crer mais, mas se nós cremos que Deus é amor, que Deus nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos, se Ele permite o sofrimento, é para daquele sofrimento tirar um bem maior. Se Ele permite uma dor, é para, por meio daquela dor, com aquela dor, nos fazer crescer ainda mais, nos configurar a Cristo. Jó não sabia o sentido do sofrimento. Nós sabemos, meus santos. Olhemos para a cruz e nós veremos que Jesus tomou sobre si a nossa dor, o nosso sofrimento, para torná-lo redentor. De modo que quando nós sofremos, se nos unimos a nosso Senhor, o nosso sofrimento se torna redentor. Se nós sofremos e nos unimos a nosso Senhor, o nosso sofrimento pode se tornar salvífico, não apenas para nós, mas para os nossos. O catecismo continua. Vocês em casa depois, vocês podem pegar. Eu vou refletir aqui com vocês do número 1500 ao número 1505, apenas 5 números. Mas vocês podem ler todos os números que falam a respeito do sofrimento, que vai até o número 1525. São 25 números refletindo, meditando sobre o sofrimento. Pois bem, no número 1502, diz assim, que a enfermidade, o sofrimento, a dor, pode ser um caminho de conversão. Quantas pessoas nós conhecemos, e eu tenho certeza que muitos aqui conhecem, pelo menos uma pessoa, que foi exatamente pelo caminho do sofrimento que ela se voltou para Deus. E aqui, quando eu falo de conversão, eu não falo necessariamente de uma pessoa mundana e que por meio do sofrimento ela se torna uma pessoa cristã, católica. Não apenas isso, mas às vezes uma pessoa que já é de igreja, mas que vive superficialmente a sua fé, que já é de igreja, mas que ainda não deu os passos necessários para ser mais, para ser aquela que Deus chama, que Deus o chama a ser. E quando o sofrimento vem à vida daquela pessoa, é como que a força, a graça de Deus que a ajuda a dar o passo necessário. Então, se nós olharmos pela ótica hedonista, o que é o hedonismo? Era uma filosofia em que as pessoas buscavam apenas o prazer pelo prazer. Ora, na ótica hedonista,
o sofrimento é sempre mal. Mas na ótica cristã, o sofrimento pode ser uma bênção, uma graça. De modo que, uma vez vendo as coisas pelos olhos de Deus, nós poderemos dizer: Senhor, obrigado por aquele sofrimento na minha vida. Me fez verter tantas lágrimas, mas quantas graças foram alcançadas por meio daquela cruz. É claro que você hoje não vê, mas na fé você pode proclamar. Você diz na fé: obrigado, Senhor, por esta dor, porque enquanto ela persiste, ela está debaixo da vossa santíssima vontade ou da vossa santíssima permissão. Então, se isso permanece, tem um significado. E eu quero, Senhor, enquanto precisar, eu quero beber todo este cálice até a última gota. Então, meus irmãos, é um caminho muito destrutivo quando nós queremos viver uma vida sem sofrimento, porque não existe uma vida sem sofrimento, não existe uma vida sem cruz. Então, às vezes, o maior sofrimento é a não aceitação do sofrimento. Como você não aceita, como você vive aquele sofrimento como quem não tem fé, ele se torna um peso insuportável. Mas quando você olha para aquela situação com o olhar iluminado pela fé, você pode dizer: em Cristo somos mais que vencedores. Quem me separará? São Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai elencar vários sofrimentos: tribulação, morte, espada. Nada nos separará do amor manifestado em Cristo Jesus. Nele somos mais que vencedores. Então, a fé, ela não nos exime do sofrimento. A fé, ela não nos livra da dor. A fé, ela não impede as nossas lágrimas. Nós iremos sofrer, nós iremos chorar, e não existe nada romântico em dizer que vamos sofrer e vamos chorar, porque quando estamos sofrendo e chorando, sabemos que não é nada agradável. Mas na fé, nós poderemos dizer: Senhor, eu me uno a Ti, e eu Te ofereço todo este meu sofrimento, pedindo-Te a graça, Senhor, de aprender com Ele, pedindo-Te a graça de que Ele não seja em vão na minha vida, pedindo-Te a graça de uma libertação interior, isto é, que este sofrimento físico me leve a uma libertação interior, para que eu Te sirva mais. Mas é claro, você sempre pode apresentar a Deus as suas dores, principalmente se você percebe que elas impedem você de melhor servi-lo. Então existem sofrimentos, existem tribulações que não são queridas por Deus mesmo. Por exemplo, vícios. Um vício, algo que me amarra ao pecado, isso causa dor e nunca é querido por Deus. Então você pode pedir a Deus: Senhor, pode e deve, Senhor, concede-me a graça da libertação desta febre, como aqui a sogra de Pedro, que me deixa lançada na cama, isto é, que me deixa sem movimento. Eu não tenho vida, eu não tenho ação, a minha espiritualidade tem morrido a cada dia. Me ajuda, Senhor, livra-me desta febre. Interessante que os padres da igreja, apenas um parêntese, sempre viram nesta febre da sogra de Pedro uma febre carnal. Carnal aqui não entendamos simplesmente algo sexual, mas algo que a mantinha numa vida carnal, imanente, natural simplesmente, entende? Uma pessoa que só pensava nas coisas da terra. O que é uma pessoa carnal? É uma pessoa que só pensa no aqui e agora, que só pensa no dinheiro, no emprego, na saúde, na beleza, no conforto, na segurança econômica, entende? É uma pessoa carnal. Pois bem, os padres da igreja sempre viram nesta febre da sogra de Pedro, uma febre que a mantinha na carne, não a abria
para as coisas do Espírito. Existem, infelizmente, muitos cristãos que pensam que vivem na fé verdadeira, mas vivem apenas na carne, pensando apenas nas coisas que passam, sem se abrir para as realidades espirituais. Ora, uma pessoa espiritual, e somente uma pessoa espiritual, ela pode se regozijar no sofrimento. Somente uma pessoa espiritual, porque ela vê que aquele sofrimento a configura a Cristo, porque ela vê que aquele sofrimento a faz crescer na humildade, porque ela vê que aquele sofrimento a faz mais obediente e dócil à vontade de Deus, ou porque ela vê que aquele sofrimento, ou porque ela sabe, melhor dizendo, porque ela sabe pela fé que aquele sofrimento será fecundo nas mãos de Deus. Deus não permitiria aquele sofrimento se dele não pudesse tirar um bem maior. Diz o catecismo, no mesmo número 1502, que o profeta Isaías, quando fala a respeito do servo sofredor, ele diz: o profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para o pecado dos outros. Isto se aplica não apenas para Jesus, que por suas chagas nós somos curados, mas às vezes chagas que Deus permite na nossa vida para o bem dos nossos. Uma chaga, um sofrimento que Deus permite na vida de um pai para o bem dos seus filhos, que Ele pode oferecer para o bem dos seus filhos. Nós temos quantas afirmações de São João Paulo II, refletindo sobre a sua doença, os seus sofrimentos, e que ele oferecia pelo bem da igreja. Então, quer dizer, o sofrimento, quando vivido com fé, ele pode ser um bem para você e um bem para os outros, mas quando vivido com espírito de fé. Então percebe aqui, meus santos, que nós não somos como Jó, que diz aqui, como eu li, Jó capítulo 6, versículo 24, em que Jó diz: ensinai-me e eu me calarei. Jesus nos ensinou. Então calemo-nos, não como um silêncio de morte, mas como quem se cala dizendo: Deus é bom, e tudo tem um significado, e eu não quero, Senhor, mais blasfemar contra Ti. Tu és bom, meu Deus, e eu não quero me revoltar contra a Tua vontade. Eu pedi e continuarei pedindo, porque eu não sei por quanto tempo a Tua vontade, é Tua vontade que isso continue na minha vida. Mas seja feita, Senhor, a vossa vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Que seja feita a vossa vontade na minha vida, como ela é feita na vida dos santos. Eu quero, Senhor, a Tua vontade, porque a Tua vontade é a melhor para mim. Então Jó, ele não tinha ainda essa fé, porque ele não tinha ainda a revelação. Então Jó podia dizer: ensinai-me e eu me calarei, mostrai-me qual o significado de tudo isso. Ou no capítulo 7, versículo 20, se pequei, o que foi que eu fiz? O cristão sabe que o sofrimento, ele não é consequência simplesmente dos nossos pecados. Existem sofrimentos que não são devidos aos nossos pecados, mas são presentes de Deus. Meus santos, o que eu gostaria é que você compreendesse que quando eu digo isso, eu não digo isso de uma maneira leviana, de uma maneira boba. Eu sei que isso não é fácil de se ouvir, não é fácil de falar, de dizer que há sofrimentos que são presentes de Deus. Mas quanto maior for a nossa fé, mais maravilhosa será esta verdade. Porque um coração incrédulo, um coração que não crê, quando ouve isso, ouve com relutância. Mas um coração que crê, quando ouve que existem sofrimentos que são presentes de Deus, ele pode dizer: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus.
e isso concorrerá para o meu bem também. Mas o que é necessário então? Se no catecismo aqui nós ouvimos que existe sofrimento, que diante do sofrimento uns podem perder a fé e outros podem crescer ainda mais na fé, no número 1501. O que é necessário então para que tudo concorra para o nosso bem? Que nós rezemos, que nós tenhamos vida de oração. Por quê? Porque se nós tivermos vida de oração, nós amaremos a Deus. Se nós tivermos vida de oração, Deus dará cada vez mais, nos dará cada vez mais fé, para que na sua luz nós vejamos todas as coisas. Se nós tivermos vida de oração, nós teremos sabedoria e iremos discernir de alguma maneira os sinais de Deus, a maneira de Deus agir na nossa vida. Isso é algo de Deus. Esta cruz é um presente de Deus e eu não vou me revoltar. Eu falei uma vez, não mais falarei, Senhor. Vou me silenciar na tua presença. É por isso que no evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o mestre de oração, dando-nos o exemplo, ensinando-nos a rezar. Que diz aqui, que depois, imagine, pela manhã, ele estava na sinagoga, pregando o evangelho, e as pessoas viram que ele pregava como quem tinha autoridade. Depois ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão Pedro. Lá encontrou a sogra, curou a sogra. À tarde veio a cidade inteira e diz que ele ficou até o cair da tarde atendendo as pessoas. E diz que de madrugada, Marcos capítulo 1, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, por volta das 3 da madrugada, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Meus irmãos, aqui nós poderíamos refletir tantas coisas, mas tomemos esta que, sem dúvida, para este momento, é o ensinamento principal. Jesus nos mostra que nós precisamos rezar. Precisamos rezar, meus santos, para que nós tenhamos a sabedoria de viver a nossa vida com espírito de fé. Precisamos rezar para que nós não nos escandalizemos diante da cruz. Que, meus santos, se nós não rezarmos, quando o sofrimento vier, nós iremos desanimar. Se nós não rezarmos, e aqui quando eu falo rezar, eu falo o quê? De você se encontrar com Deus todos os dias, de você ter um momento, uns 30 minutinhos no mínimo, em que você se coloca diante de Deus, em que você abre o seu coração, em que você entra no seu quarto, em que você vai para o quintal da sua casa, em que você, para isso, vai ter que acordar mais cedo, ou vai ter que dormir mais tarde, mas em que você se encontra com Jesus, com Deus Trindade, todos os dias, e você apresenta a Deus o seu coração, dizendo: Senhor, me ajuda a crescer na fé. Eu quero te amar, Senhor, mais do que a minha própria vida. Eu quero buscar, Senhor, a tua vontade, mais do que as minhas vontades egoístas no meu coração. Mas eu sozinho, Jesus, eu não dou conta. Eu quero te dar muita alegria, Jesus, mas eu sou incapaz, então me dá a tua graça. E aí você que é casado, você vai dizer: Jesus, e eu quero fazer isso sendo um bom marido, um bom pai, fiel à minha esposa, sendo bom para com ela, mas eu preciso da tua graça, Jesus, porque eu por mim mesmo, eu serei egoísta e querer apenas usá-la para que ela me faça feliz. A esposa vai dizer: Jesus, me ajude a ser uma boa esposa, a perdoar esse meu marido que às vezes me entristece, mas eu quero, Jesus, eu quero te dar alegria, e guardar rancor no coração não te dá alegria. Então cada um no seu contexto de vida, não sei, vai apresentando a Jesus, e quando, Padre, e quando as palavras sumirem, você em silêncio permanecerá
na presença de nosso Senhor, dizendo: Jesus, eu também, provavelmente este silêncio vai ser por aridez, para os iniciantes. Então você vai dizer: Jesus, perdão, o meu coração é tão duro que eu não sei nem o que conversar contigo. Você silencia e quem sabe ele toma posse do seu silêncio, e mesmo no silêncio o seu coração vai se preencher com a presença dele. Mas é importante que nós tenhamos este encontro cotidiano. E aí é claro, quando você vier à missa, você vai ouvir a palavra, e essa palavra vai tocar o seu coração. Quando você vier à missa e você receber Jesus na Eucaristia, você vai receber Jesus com toda a reverência. Porque aqueles encontros cotidianos de oração vão fazer com que a sua fé cresça, o seu amor cresça, e você vai receber Jesus como quem recebe Deus e não uma coisa. Como quem recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E você vai voltar para o seu banco e fazer ali os seus 15 minutinhos de ação de graças, conversando com nosso Senhor e pedindo que Ele guie a sua vida. Você pode até dizer: Jesus, eu não sei nem o que pedir, mas o Senhor sabe do que eu preciso. Guia-me, Senhor. Eu nem sei o que é que eu devo ser, mas o Senhor sabe. Então ajuda-me a ser quem eu devo ser. A esposa que eu devo ser, o marido que eu devo ser, o padre que eu devo ser, o religioso que eu preciso ser, o seminarista que eu preciso ser, o jovem que eu preciso ser. Entende? De você, na sua oração, você apresenta a Jesus o seu coração. Diz: Senhor, me ajude. A tua palavra diz que o Senhor, por meio do Espírito, o Senhor intercede, o Senhor reza dentro de mim. Pois bem, que o teu Espírito reze em mim, porque eu não sei nem o que pedir. Meus santos, qualquer oração, a pior oração é a oração que não é feita. Se você tiver esses encontros diários com nosso Senhor não só dará a você a sabedoria necessária para que todo o sofrimento na sua vida concorra para um bem maior, mas dará a você a graça de crescer no amor dele e se tornar um instrumento fecundo também para os seus irmãos. Que hoje então, meus irmãos, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de saber sofrer e de saber usar bem os sofrimentos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.